Oi galera, tudo bom? Graça e paz, tudo bem? Que bom ter aqui vocês de novo. Desculpa pelo tempo, tá? Hoje é dia 27 de fevereiro e é uma data importante porque fazem 2 dias, né, dos 30 dias da tragédia de Brumadinho, né? E também tivemos uma tragédia com o jornalista Boechat e isso me remete a uma doença psiquiátrica muito importante nos dias de hoje, e infelizmente muito comum, chamado transtorno de estresse pós-traumático. Quando eu era criança, isso há muito tempo atrás, meus avós vindos da Europa traziam com eles muitas histórias a respeito da Segunda Guerra Mundial. E naquela época existia um termo que se usava chamado neurose de guerra. Muitos soldados não conseguiam se recuperar, tinham lembranças vivas do combate, né? E às vezes até alucinações, achando que estavam em momento de combate. Mais tarde, os anos se passaram, eu fiz medicina, esse termo neurose de guerra sumiu e modernamente se fala de transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático ele apareceu bastante, foi bastante estudado nos Estados Unidos, principalmente depois da guerra do Vietnã, da Coreia, do Vietnã, e principalmente depois da guerra do Iraque. Né? Existe até um filme americano até forte, mas muito bom, chamado Sniper Americano, que conta exatamente a história de um sniper, é uma história real, baseada em fatos reais, de um sniper, né? E como que ele teve que lidar quando ele teve baixa e ele teve que lidar com essa questão do estresse pós-traumático. Pois bem, hoje em dia, essa questão do estresse pós-traumático não é só ligada às pessoas que têm essa vivência intensa em combate de guerra, mas também as pessoas que passam, por exemplo, aqui no nosso país, né, por situações de extrema violência, como o estupro, né, cárcere privado, as pessoas que são assaltadas e depois sofrem violência, né, física, apanham muito, as mulheres, né, que sofrem e apanham durante muito tempo, e os abusos emocionais dentro dos lares, né? Os lares disfuncionais, onde filhos sofrem abuso físico, moral, físico, moral ou sexual, ou as três coisas. Infelizmente, não é raro pegar esse tipo de situação. Ou seja, as famílias estão disfuncionais. Os nossos lares, infelizmente, os lares que deveriam ser o porto seguro das pessoas, hoje é o porto inseguro, onde as pessoas têm que fugir de casa por questões de abuso dentro de casa. Abuso moral, abuso físico e ou abuso sexual. Esses tipos de abuso podem sim gerar transtornos de estresse pós-traumático. As pessoas não esquecem aquilo que aconteceu, revivem intensamente aquele fato, e quando essa revivência passa a ser maior que 6 meses, a gente começa já a falar em transtorno de estresse pós-traumático, né? A gente fala de um episódio de estresse traumático no início, e depois, quando isso fica crônico, ou seja, não passa, não se resolve, né? Fala-se em transtorno de estresse pós-traumático. Na questão específica de Brumadinho, né? Ali existe uma conduta médica já de emergência imposta, existem algumas medicações que se podem usar já de curto prazo para que se evite a instalação do transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, que a pessoa venha desenvolver um quadro de transtorno de estresse pós-traumático. E aqui vai um recado, gente, pelo amor de Deus.
seja lá por que motivo for, a pessoa ficar nervosa por uma notícia, por alguma coisa, não entrem com benzodiazepínicos. O que é isso? Remédio tarja preta. Rivotril, lorazepam, clonazepam, diazepam, né? Vai lá na casa da avó, do amigo, pega um comprimido desse e dá. Lógico, um comprimido não vai fazer falta, mas se a pessoa ficar usando isso, ela pode ter sim um agravamento do quadro de transtorno de estresse pós-traumático, porque essa situação pode ficar viva no coração dela. E aí dá muito mais trabalho para nós psiquiatras e os nossos colegas psicólogos tratarem essa questão. Na área da psiquiatria, o tratamento é com antidepressivo, né? E na área da psicologia é uma abordagem, a melhor abordagem é a terapia cognitivo-comportamental, fazendo a dessensibilização do fato para que a pessoa volte a ter uma vida normal e consiga tocar a vida, né? Mas é importante eu me sentir na responsabilidade de falar sobre esse assunto, porque no dia a dia, assalto, saidinha, sequestro relâmpago, essas coisas, também têm sido causas, principalmente para os idosos, por exemplo, de uma instalação de quadro de transtorno de estresse pós-traumático. E uma doença, uma patologia psiquiátrica que deveria ser ligada simplesmente a combatentes, a pessoas que viveram uma situação de guerra, passa a ser viva em pacientes que vivem sim em situações de guerra, mas em plena sociedade brasileira nos dias de hoje. É muito triste. Só com muito Deus no coração mesmo, não é? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela paciência. Não esquece, deixa um like, compartilha, tá? Entra no nosso Face, entra no nosso Instagram, compartilha lá, tá bom? Toca a sinetinha também. Tá? Um abraço, Deus abençoe. Até a próxima.